faltando ainda a Ceci e o Marcelo, mas aí eles vão entrando. Queria saber como que foi fazer os exercícios primeiro, né? Vocês aí, os exercícios que vocês fizeram, se foi tranquilo, se gostaram, se acharam ruim, se acharam difícil. Eu gostei muito de fazer, Yara. Não foi fácil, até porque eu também não tenho essa rotina, né, de pensar em algo, um tema específico e trabalhar nisso. Então, eu gostei bastante por fazer essa atividade, né? O primeiro da putrefação, eu fiquei, minha nossa, o que é que eu vou fazer? E fiquei pesquisando e não vinha, teve uma hora que eu baixei um arquivo que tinha várias fotos, era um negócio bem, bem legista mesmo. Mas aí saiu, né? Quando eu consegui, foi assim, saiu, tipo assim, veio a história na cabeça e eu consegui ir fazendo, né? Os outros também. E eu tô gostando bastante, porque aí eu tô tendo para começar essa rotina, essa prática de pensar mesmo no texto, trabalhar, estudar, mudar uma coisa, mudar outra, sem ser só no impulso mesmo. Eu gostei bastante. Eu achei que fosse ser mais difícil do que foi na real. Eu acho que essa experiência que eu tenho de estar escutando esse curso pela terceira vez, assim, né? Dos cursos de escrita que a Yara fez, as aulas que ela faz, que eu fico só escutando de longe, as dicas que ela dá, eu acho que me ajudou mais. E uma coisa que me ajudou nesse último exercício, que eu até falei com a Yara, eu fiz primeiro o texto da história que eu queria contar, depois eu fiz uma lista de várias palavras proparoxítonas, e depois eu coloquei a história que eu queria contar da forma que com as proparoxítonas no final. Então eu acho que foi um exercício que me abriu a mente, assim, que eu posso fazer qualquer texto em qualquer formato, desde que eu, lógico, tenha tempo, né, e paciência para debruçar em cima do texto e o conhecimento, né, dessa, desse conhecimento que ela passou, entendeu? Então eu achei bem legal e eu achei que foi mais fácil do que eu achei que seria, entendeu? Eu achei que seria muito mais difícil e na real acabou saindo mais fácil. Eu não sei se é por conta da convivência, ou da proximidade, ou por conta das leituras também, né? Porque recentemente eu também tenho lido muita poesia, né? Lua, quer falar? Ou Marcelo? Marcelo voltou. Tô com o microfone aberto, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. A gente está falando como foi para fazer os exercícios, né? Porque foi a Sim. primeira semana de exercícios e tal. Olha só, eu achei assim bastante proveitoso. E escrever, colocar as coisas no papel e principalmente quando dá certo, é delicioso, né? É prazeroso. E eu acho que esse estímulo, esse direcionamento, como eu até comentei numa mensagem hoje, isso de certa forma vai abrindo assim o caminho, vai limpando assim a frente, entendeu? Você vai tendo ideias, vai trabalhando, aí você, claro que usa suas ferramentas a que você já tem e de fato no nosso primeiro encontro e nas suas primeiras palavras a gente vai descobrindo que o trabalho, que a forja é importantíssimo para você dar corpo e dar formato ao seu texto. E eu achei assim fantástico. Que Simples, bom. assim. Vai falar, Lua?
Oi, gente, não conseguindo me ouvir? Oh, Tô- pode falar. Então, em relação aos escritos, né? Pois é, eu já escrevo há bastante tempo, né? Principalmente poesias. Mas quando é assim, né, esses desafios, realmente parece que a gente não sabe nada, né? Parece que a gente nunca escreveu na vida, né? Mas foi uma experiência muito legal, realmente. A gente começa a se conhecer pra caramba, né? Eu gostei muito, demais. Que bom. Gente, eu primeiro quero parabenizar a turma, porque vocês, acho que das turmas que eu fiz até agora, foi a que na primeira semana teve assim, a maior produção desde o primeiro dia, né? E então, e fizeram textos não só em quantidade, mas também poemas muito bons. Então, estou gostando bastante da experiência dessa turma. E eu acho assim, primeiro, sobre a provocação, quando vocês ficarem muito preocupados se estão seguindo a regra do desafio, do exercício e tudo mais, a ideia é que vocês tentem fazer da forma como foi pedido. Mas, se não conseguir, às vezes não vai sair exatamente 100% como o exercício está pedindo, não tem problema, porque o exercício é uma provocação. Então, ele é uma tentativa e às vezes não vai ser o seu melhor estilo, não vai ser aquele exercício, não vai ser aquele formato que você vai mais se identificar, né? Então, se houver dificuldades também de seguir 100%, não tem problema. Então, teve gente que não usou proparoxítonas em todos os versos, usou na maioria, mas, enfim, o que era para perceber era a possibilidade de você construir sonoridade sem ser por rima, que normalmente é a forma mais comum utilizada na poesia, né? Então, a ideia era que a gente sentisse essa possibilidade de construir sonoridades de outras formas, né? E eu acho que vocês se saíram muito bem, enfim, e teve algumas pessoas também que antes de mandar no grupo, mandaram para mim no privado, para eu dar minhas opiniões, e no privado eu vou dar opiniões mais, assim, se tem que alterar alguma coisa e tudo mais, eu vou falar mais no privado. No grupo, eu não costumo dar tanta opinião de alteração e sugestão, porque eu sei que pode constranger as pessoas. Então, quem quiser mandar no privado ou perguntar no privado também pode. Mas se a pessoa pergunta no grupo, eu vou responder no grupo, tá? Então, só para vocês saberem aí, mais ou menos, que também podem mandar no privado se quiserem, né? E algumas pessoas mandaram. Mas é isso, não precisa ter uma preocupação de seguir totalmente a regra se vocês não conseguirem. A ideia é vocês tentarem fazer os exercícios da forma como está sendo pedido, e se não conseguirem fazer da forma exata que está lá, tentarem exercitar ao máximo aquilo que está sendo pedido. E uma coisa que quando a Ceci postou, eu até eu anotei aqui para eu falar com todos vocês, que é sobre um tema que eu não coloquei na oficina, e talvez eu possa colocar nas próximas aulas ou nas próximas turmas, mas eu acho que eu já vou falar aqui com vocês, que é sobre a questão dos espaços, né? Das separações de versos, de estrofes, que eu fiz uma pequena sugestão lá no texto da Ceci, mas eu acho que é importante eu falar para todo mundo, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o conteúdo, com as figuras, com as imagens, com as rimas, com a sonoridade, e acaba não dando muita atenção à estrutura dos versos.
E eu acho importante a gente também, às vezes, dar uma atenção a isso, de pensar quando que eu vou, por exemplo, quebrar um verso, colocar um verso embaixo do outro, em que momento que eu vou fazer essa pausa, em que momento eu vou separar uma estrofe, né? Isso não tem uma regra, obviamente, né? A menos que você esteja trabalhando uma forma fixa, por exemplo, como um soneto, mas se você estiver trabalhando verso livre, você vai ter que observar tanto no seu conteúdo o que faz mais sentido você separar pelo conteúdo, quanto também na questão do ritmo e da respiração que vai ser necessária para aquele conteúdo, né? E aí você pode, inclusive, alterar isso durante o próprio poema. Então, a Ceci fez um poema muito bonito, que ele, no começo, ele tem um ritmo mais lento, e no meio ele acelera, e depois ele fica mais lento de novo, né? E aí eu imaginei aquele poema, eu falei, nossa, essa estrutura ia ficar massa se você desse um espaçamento diferenciado, né? Então, por exemplo, quando acontece isso, você pode fazer pausas maiores quando o conteúdo do que você está passando é algo mais leve, algo que pede pausa, algo que pede um ritmo mais lento, como é o caso daquele poema. Você pode, inclusive, quebrar uma palavra, então você vai colocar a palavra respiração, você pode colocar respiração, você pode pôr cada sílaba numa linha, se quiser, e ocupar, ou então ocupar o espaço da página na horizontal, você separar na mesma linha, mas também botar as sílabas mais separadas ou as letras, porque você está dando lentidão àquele raciocínio daquele verso, né? E, ao mesmo tempo, quando você quer acelerar, quando você quer colocar o verso numa declamação mais veloz, você pode, inclusive, fazer isso tudo no mesmo verso. Eu tenho um poema meu, por exemplo, que depois eu até posso mandar para vocês, que é o Enruarada. E tem um momento daquele poema que eu emendo uma palavra na outra e vou fazendo um verso contínuo que ele dura 3 linhas. Então, por quê? Porque eu estou fazendo uma narração que precisa ser mais veloz, né? Num certo momento daquele poema. Então, você pode, inclusive, fazer, que nem eu fiz, colocar palavras e botar hífens entre as palavras, emendar todas e fazer aquela velocidade bem, bem rápida, né? Na hora de declamar. Então, tudo isso, a forma como você vai ocupar o espaço da página ou o espaço sonoro, no caso da declamação, eu acho que também pode combinar com o conteúdo do poema. Então, por isso que eu dei aquela sugestão para a Ceci, mas eu acho que vale para todo mundo. E, às vezes, a gente acaba não pensando nessa estrutura. Eu acho que tem que pensar nessa estrutura, né? Acho que foi Karine que fez um poema também, que ele não tem quebras, que ele vai... Aliás, eu acho que a maioria dos poemas da Karine não tem divisão de estrofes. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar, Karine, que momentos que você pode construir essa respiração, que momentos que você pode acelerar e desacelerar através das quebras, entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu quis sugerir quando eu falei sobre o poema da Ceci, mas eu acho que vale para todo mundo, e é uma reflexão que eu acho que cada poema que a gente fizer, a gente tem que fazer. Em que momento eu vou colocar espaço? Em que momento eu vou colocar respiração? Em que momento eu vou colocar a pausa? Isso são decisões que você pode conectar com o conteúdo e com as necessidades aí de ritmo. Tudo bem, gente? Mais alguém quer falar sobre os exercícios? A Dalise entrou, a Flávia entrou, eu estava falando um pouco aqui sobre algo que fizemos durante a semana e o pessoal estava comentando também como foi fazer os exercícios. Se vocês quiserem falar um pouco como foi essa experiência da primeira semana, e parabenizei, aliás, eu preciso falar isso de novo, porque entraram mais pessoas, Dalise, Ceci e Flávia, acho que não estavam quando eu falei,
mas eu parabenizei a turma porque foi uma turma que já na primeira semana foi a que foi mais produtiva, que fez muitos exercícios durante a semana, inclusive algumas pessoas fizeram mais de um poema do mesma proposta e tal, e que também fizeram textos muito bons. Essa turma está de parabéns mesmo, nessa primeira semana aí de oficina. Pode falar, Ceci. Qual o poema esse que tu te referes, que eu teria que ter feito mais pausas, que eu não me lembro qual é? Não é que teria que ter feito, não. Eu Não, fiz que uma... ficaria mais legal, né? Ai, eu não vou... Espera aí que eu vou achar ele aqui no grupo e te falo. Mas enquanto isso, se você quiser falar como é que foi para Tá, não. você... Eu tive dificuldade naquele dos sons, né? Não sei se ficou assim, se deu para passar os sons, né? Eu acho que eu fiz uns 2 ou 3, mas não foi tão sonoro, eu acho, não sei. O que eu tinha comentado com o pessoal aqui no começo é que a gente está exercitando justamente para se aproximar do que o exercício pede, mas o exercício você não precisa seguir assim 100%, Sim, claro, conseguir tipo, o seu ápice ali, não. É para a gente poder exercitar, mas eu acho que, no geral, todos vocês conseguiram trazer as sonoridades, trazer o que a proposta pedia, e usaram bem os recursos, colocaram até onomatopeias e tudo. Flávia, pode falar. Estão me ouvindo? Vou falar antes que minha sala chegue. Eu gostei assim bastante dessa semana e que eu achei assim, geralmente quando a gente faz um texto narrativo, a gente estrutura o texto, né, e trabalha nesse texto. A poesia, assim, para mim, eu nunca pensava assim sobre a poesia, eu só deixava assim fluir e não pensava assim, em nenhuma estrutura, em nenhum recurso. E aí, de repente, para eu poder escrever, né, nos exercícios, eu tive que pensar nos recursos que foram pedidos no exercício. Então, no primeiro momento, parecia que, tipo, não vai vir nada. Porque eu ficava pensando em atingir aquela proposta e não deixar fluir como eu fazia antes, né? Então, fluiu e pronto, ó, que lindo, ficou isso. Mas, assim, aí agora para o último, o nosso exercício 3, assim, eu já achei um pouco mais diferente. Eu tentei trabalhar, né, da maneira que eu costumo, que é deixar fluir, mas ao mesmo tempo pensando na técnica, né? Tentando trazer essa técnica prazerosamente também. Então, acho que assim, era mais assim que eu queria compartilhar e eu gostei bastante assim da proposta e dos trabalhos dos colegas. Eu acho que é isso. Com o tempo, a gente vai achando também esse equilíbrio, né, entre o fluir e a técnica, porque eu acho que vai ter um momento no poema que você vai querer lapidar mais, vai ter um momento que você vai deixar fluir, e eu acho que isso é natural, né, que a gente tente chegar nesse equilíbrio. Ceci, o poema que eu falei é do exercício 2, um poema que você escreveu que se chama Paixão. E aí, no começo dele, você fala inspira, expira em movimento contínuo, como as ondas do mar. O pulso que pulsa, pungente, percorre por tudo, veias, pele, pelos, ossos, cabelos, ritmo, precisa ser certo, compassado. Então, assim, você vai aumentando na minha visão, Sim. Pelo menos, era essa a ideia. Você está aumentando a intensidade aqui, né? E por isso que eu falei que logo embaixo eu fiz um comentário. Deixa eu ver aqui. O comentário que eu coloquei, eu falei, nesse caso você poderia expressar o ritmo através dos espaços de respiração nos versos, a quebra de versos, de estrofes. Na parte inicial, por exemplo, que fala sobre respirar, sobre pulso, sobre ondas, ter mais espaços.
e na parte mais acelerada do descompasso, juntar mais coisas num verso só, por exemplo. Talvez até emendar uma palavra na outra, como uma corrente com itens, que nem eu falei. Mas isso é só uma ideia, você pode até pensar acho que passa melhor a sensação. Então, por exemplo, os espaços podem ser, que nem eu falei, no inspira, expira, nas ondas. Mais calma. Isso aí, eu imaginei um poema que ele já espaçava, assim, até a separação de sílabas, você pode na mesma linha, ou botar embaixo também, a inspiração, uma embaixo. Então, aí você vê a melhor forma de dar esse espaço. Entendi. Se é na horizontal, se é na vertical, como é que você vai dar essa pausa? Mas eu acho que nesses momentos em que você traz algo mais tranquilo, com um ritmo mais desacelerado, você botar esse ar dentro do poema. E na hora que você acelera, você vai acelerando, você vai juntando as coisas ali nos versos, eu acho. Entendi. Perfeito. Yara, eu acho que você poderia mandar realmente para o pessoal o Em Parada, porque lá mostra também aquela parte do bifurcado, como a separação, essa pausa, ele pode ser visual também, né? Porque você pode olhar para o poema e fazer a pausa, fazer essa quebra de sílaba e deixar ele de uma forma que aquela palavra fique visual no texto também. E é bastante interessante. Isso aí eu coloquei como um recurso, no caso, para a Ceci, a proposta mais em questão de ritmo, mas também é uma questão visual, como o Thiago colocou, né? Então, por exemplo, já teve poema que eu separei por causa do visual daquele conteúdo, né? Então, ele falou assim, uma rua bifurcada. Eu fui lá e bifurquei a palavra, entendeu? Mas por quê? Porque eu queria não dar uma pausa de som, eu queria dar uma pausa visual ali para formar um pequeno efeito visual no meio do poema. Isso também é possível. E eu vou mandar, ele falou para eu mandar, eu vou mandar para vocês o vídeo e o poema também escrito, o Enruarada, porque ele faz isso nessa parte bifurcada, eu separo as sílabas, e depois tem aquela parte que eu emendo tudo, que é quando eu acelero, entendeu? Vou mandar para vocês depois no grupo, se eu esquecer de mandar, vocês me lembrem, para vocês terem essa ideia. Foi essa sensação que tive quando fazia os exercícios, que podemos lapidar nosso poema e faça se encaixar na proposta do exercício. Foi muito legal. Beleza. Mais alguém quer falar? Da Lise, quer falar alguma coisa sobre os exercícios? Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem, né, com vocês? Eu gostei demais, eu consegui fazer somente o primeiro, mas eu achei muito interessante essa questão do trabalhar, né, o poema. Foi muito bom, porque igual, não sei se foi a Flávia que havia falado, quando a gente começa a escrever, Põe a câmera aqui no terreiro. A gente acaba que escreve muito por instinto, né? E a gente pensa que, não sei, no meu caso é como se eu tivesse até um preconceito de trabalhar o poema, como se o poema tivesse que vir naturalmente. Se ele não veio, não está certo. E não, né? Então a possibilidade de pegar e de trabalhar o poema foi nova para mim. E eu achei isso muito interessante, muito mesmo, e muito válida, e nossa, eu consegui aprender com ela. Uma pena que, por causa do meu período, igual eu falei para a Yara, falar para vocês, eu estou de mudança. Então, eu mudei esse final de semana e minha vida tá uma loucura, cheia de caixa, tem nem lugar de sentar direito. E eu não consegui fazer os outros exercícios, mas eu vou voltar no grupo, vou fazê-los e estou gostando demais. O que eu der conta de acompanhando vocês aqui, eu vou acompanhando e logo eu vou estar mais inteira para poder somar mais com o grupo.
Pode fazer mesmo depois da semana passada, depois de passar do período aí, viu? Tirar o atraso depois, sem problemas. E pode colocar também no grupo, que o povo vai gostar de ler. Só assim, quem for botar os exercícios anteriores, não esquece de identificar qual é o exercício para os seus colegas saberem qual que é que vocês estão fazendo, tá bom? Então, eu vou começar aqui a minha apresentação de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela. Gente, a apresentação de hoje provavelmente vai trazer alguns temas que vocês já tiveram algum contato na escola, ou quem fez letras, quem fez alguma coisa nessa área da escrita também já vai ter visto, porque eu vou falar muito sobre figuras de linguagem, sobre essas imagens que a gente constrói com como construir, né, as imagens poéticas no poema. Então, muita gente talvez se lembre dessas figuras aí na escola, em outras situações, mas a ideia é a gente primeiro resgatar isso, e além de resgatar como ferramenta nossa, né? Porque a gente aprende muito a olhar para essas coisas como ferramentas de analisar o texto dos outros, mas não como uma possibilidade da gente colocar no nosso texto. Então, mesmo quando a gente já viu na escola, na maior parte das vezes a gente não imaginou que a gente possa construir essas figuras, esses textos com essas imagens poéticas, né? Então, eu vou começar aqui trazendo uma citação do livro O Arco e a Lira, do Otávio Paz. Uma citação não, são 3, né? Que ele fala: o poema é uma tentativa de transcender o idioma. Aí, no outro trecho, ele fala: a linguagem é poesia, e cada palavra esconde uma certa carga metafórica disposta a explodir tão logo se toca na mola secreta. A força criadora da palavra reside, porém, no homem que a pronuncia. E depois, num terceiro trecho, a criação poética se inicia como violência sobre a linguagem. O primeiro ato dessa operação consiste no desenraizamento das palavras. O poeta arranca-as de suas conexões e misteres habituais, separados do mundo informativo da fala, os vocábulos se tornam únicos, como se acabassem de nascer. Então, ele está falando um pouco sobre como você vai construir ou desconstruir os significados, né? Ele vai falar sobre essa carga metafórica, sobre as imagens que nós vamos fazer explodir a partir da palavra. E a forma como isso se dá vai ser distorcendo, fazendo transcender a palavra, fazendo uma violência sobre a linguagem, tirando a palavra das suas conexões habituais, né? Do seu lugar habitual, do seu significado óbvio, né? Então, um pouco do que a gente vai ver isso, é como fazer essa carga metafórica explodir. E por isso, então, assim, a gente falou na aula passada sobre as sonoridades, e hoje nós vamos falar mais sobre as imagens que a gente está construindo por trás dessas sonoridades e palavras, sobre que imagens nós estamos trazendo e de que forma trazer essas imagens, fazendo aí essas distorções, essas violências sobre a linguagem, né? Que é trazendo, no final das contas, aquilo que chamam de ambiguidade, né, da palavra poética, do texto poético, que é a possibilidade dele trazer múltiplas visões, né, de trazer interpretações, de trazer imagens. E isso acontece. Como fazer explodir essa carga metafórica, né?
como desenraizar as palavras dos seus lugares e conexões habituais, construir com elas outras imagens, né? E aí a forma como a gente constrói essas imagens, que eu vou trazer aqui, é através dessas figuras, e o papel poderoso que elas têm para construir essas interpretações, essas imagens que estão por trás do poema e que fazem com que, quando você fala pão, não é só pão que está escrito, é outra coisa, né? Você pode estar falando sobre fome, você pode estar falando sobre esperança, você pode estar falando 1 milhão de coisas. Quando você joga uma palavra e ela explode em uma metáfora, né? Em uma linguagem metafórica. Então, eu vou trazer aqui como são usadas essas figuras de linguagem no poema, né? Então, eu não vou trazer todas as figuras de linguagem existentes, eu vou trazer aquelas que eu selecionei como mais presentes e mais utilizadas, que produzem mais esse efeito que eu estou falando, né? A primeira que eu trago, na verdade, as duas primeiras, porque são muito parecidas, é a comparação e a metáfora, né? Isso aqui, a comparação é uma forma de aproximar duas palavras, dois termos. Só que na comparação a gente usa uma locução conjuntiva, o como, o tal, o qual. Então, eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro. Então, quando você usa, você vai aproximar duas coisas, mas você vai usar essa conjunção, essa expressão tal, qual, como, né? A metáfora, ela já faz essa ligação direta, sem precisar de locução conjuntiva, sem precisar de emenda, sem nada. Então, ela é uma comparação em que você vai ligar os dois termos, dizendo que um é o outro, não um é como o outro, né? Então, o amor é fogo, ele não é como fogo, ele é fogo. Então, quando a gente faz esse tipo de construção, que não vai comparar, mas vai dizer uma coisa é outra, em aproximação, né? O amor é fogo que arde sem se ver, aí nós temos a metáfora. E temos também um desdobramento da metáfora, que é a alegoria. O que é uma alegoria? Ela é uma sequência, ou, na verdade, eu acho melhor um desdobramento de metáforas, né? Porque você vai pegar uma metáfora e expandi-la, né? Então, aqui eu trouxe um poema, A Dama Branca. A Dama Branca que eu encontrei faz tantos anos na minha vida, sem lei nem rei, sorriu-me em todos os desenganos. Era sorriso de compaixão? Era sorriso de zombaria? Não, era mofa sem dó, senão só nas tristezas me sorriria. E a Dama Branca sorriu também a cada júbilo interior, sorria querendo bem, e todavia não era amor. Era desejo, credo, de tísicos? Por história, quem sabe lá, a dama tinha caprichos físicos, era uma estranha vulgívaga. Ela era o gênio da corrupção, tábua de vícios adulterinos, tivera amantes, uma porção, até mulheres, até meninos. Ao pobre amante que lhe queria, se lhe furtava sarcástica. Com uns perjura, com outros fria, com outros má. A Dama Branca que eu encontrei há tantos anos na minha vida, sem lei nem rei, sorriu-me todos os desenganos. Essa constância de anos a fio, sutil, captara-me. E imaginai, por uma noite de muito frio, a Dama Branca levou meu pai. Aqui a gente, na verdade, não sabe quem é essa dama desde o início, a gente vai descobrindo, né? E no final a gente percebe que essa Dama Branca é a morte, né?
E aí, o que acontece aqui? Ao invés do autor colocar a morte é uma dama branca, isso seria uma metáfora. O que ele faz? Ele vai pegar e destrinchar essa frase, a morte é uma dama branca, em várias estrofes. Ele vai desmembrar essa ideia dessa metáfora e vai construir isso que é uma alegoria, que é uma metáfora estendida, né? E aí, eu passo para a sinestesia, que talvez seja mais conhecida. A sinestesia, ela vai associar aí os nossos sentidos, né? Visão, tato, audição, olfato, paladar. E como que ela vai fazer isso? Ela vai misturar tudo, né? Então, quando você mistura um verbo que está relacionado a um dos sentidos com um predicado que está relacionado a outro sentido, então, no caso, ou você mistura dois verbos do mesmo, de sentidos diferentes, um da visão, outro do tato. Então, na mesma construção, você vai usar sentidos sensoriais diferentes, né? Então, aqui nesse poema da Eurídice Fontella, é um bom exemplo disso. Sensação. Vejo cantar o pássaro, toco este canto com meus nervos, seu gosto de mel, sua forma, gerando-se da ave como aroma. Vejo cantar o pássaro e, através da percepção mais densa, ouço abrir-se a distância como rosa em silêncio. Então, aqui ela já começa misturando visão com audição, quando ela fala vejo cantar. Depois ela toca este canto, então ela usa o tocar, que é um verbo relacionado ao tato, com o canto, que é auditivo, né? Depois, ela toca este canto e toca o seu gosto de mel. Na mesma oração, ela está tocando o gosto de mel desse canto. Que, por outro lado, aqui já é uma sensação de paladar, né? E depois, sua forma, a forma é ligada à visão, gerando-se da ave como aroma, né? Então, aqui já mistura também o aroma numa comparação. E aí, depois, vejo cantar o pássaro através da percepção mais densa, ouço abrir-se a distância como rosa em silêncio. Então, a distância e a rosa são algo mais relacionados à visão, só que ela ouve em silêncio essa distância, né? Então, aqui, em várias passagens, ela constrói uma série de sinestesias, né? Você não precisa... A sinestesia, gente, não é só quando você faz isso no poema todo, não. Quando você faz isso num único ponto do poema, já é considerado sinestesia. Então, se ela só colocasse toco este canto, já seria uma sinestesia. Mas ela faz todo um poema construído de sensações misturadas aí. Por isso que eu trouxe esse exemplo, porque ele é bem significativo. No descomeço, era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Manuel de Barros. Eu trouxe esse poema, na verdade, esse poema é um exemplo de várias coisas, né? Porque ele está sendo metalinguístico, ele está falando sobre essa questão da poesia mudar a função de uma palavra, então aquela coisa que a gente falou no começo com o Otávio Paz, que é fazer
distorcer, violentar a linguagem e tudo mais. Ele fala um pouco sobre isso, mas aí ele chama de delírio do verbo, né? Mas ele está explicando didaticamente aí uma coisa que é a sinestesia, né? Ele está explicando a sinestesia, porque ele fala, ele está dando um exemplo, ele tá, como exemplo do delírio do verbo, ele dá uma sinestesia, que é eu escuto a cor dos passarinhos. Então, ele usa aí a sinestesia para explicar o que é o delírio do verbo. Grande Manuel de Barros. E aí eu trago aqui algumas outras figuras de linguagem que tratam de opostos, né? Muitas vezes. Na verdade, a metonímia não é exatamente o oposto, né? Ela vai tratar de uma relação aí, né? Mas a antítese, o paradoxo, a ironia, ela vai trazer um pouco essa questão dos opostos. A metonímia, ela é o emprego de um termo pelo outro, numa relação de contiguidade ou vizinhança. Que é um tipo de metáfora, a metonímia, né? Então, você vai fazer uma comparação direta e tudo, mas a metonímia ela vai substituir o termo por algo que seja que tem uma relação de contiguidade. Então, a causa pelo efeito, o continente pelo conteúdo, o possuidor pela coisa possuída, e etc. Então, aqui eu trouxe o exemplo Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Então, aqui você está substituindo um termo por outro, que é o termo o livro do Neruda pelo autor. Então, você está substituindo o livro pelo autor, né? Mas você pode... Outro exemplo, deixa eu pensar aqui. O continente pelo conteúdo. Então, quando você fala o copo d'água, por exemplo, ou como é que é mesmo? O pé da cadeira, enfim, essas expressões são consideradas, quando você pega tem uma relação de vizinhança e tal, isso é um tipo de metáfora que é uma metonímia, né? Que ela parece uma metáfora, mas ela está sendo usada quando ela tem uma relação próxima com o termo original. A antítese, ela relaciona termos opostos, né? Então, aqui nesse trecho do Fernando Pessoa, o mito é um nada que é tudo. E o paradoxo relaciona ideias opostas ou aparentemente contraditórias, que é o amor é fogo que arde sem se ver. O que acontece aqui? Os termos aqui na antítese são opostos, né? O nada e o tudo, são as palavras. Aqui são as ideias. O amor é fogo que arde sem se ver. Então, o amor não é oposto ao fogo, ele se fosse amor e ódio, seria termos opostos, mas aqui são ideias que são aparentemente contraditórias. E a ironia, você fala algo, mas na verdade você quer dizer exatamente o contrário, né? Então, o emprego de uma palavra ou de uma expressão como se fosse o seu oposto é o que a gente chama de ironia. Então, aqui esse trecho, esse poema, o bom de ser uma caveira é que se estará sempre sorrindo. Então, quando ele fala o bom de ser uma caveira, na verdade, ele não está dizendo, o que ele está dizendo é exatamente o contrário, né? Essa ironia de não tem nada bom em ser uma caveira. Então, aí que é nessa interpretação que mora a ironia. O eufemismo é uma figura de linguagem que usa termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Então, aqui nós temos um trecho da música do Chico Buarque que fala: "E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague". Então, ele
ele está falando da morte, né? Mas ele fala isso de uma maneira mais suave. E a hipérbole, que é um exagero proposital, é o oposto do eufemismo. A hipérbole vai fazer o quê? Ela vai exagerar para mais, né? Em vez de suavizar, ela vai exagerar. E a hipérbole é muito, muito usada na poesia, porque esses exageros são muito comuns, por exemplo, quando a gente vai falar de amor, quando tem os poemas românticos e tal. Então você encontra muito aí fazendo esses exageros propositais, tipo, chorei um rio de lágrimas, né? O amor é um céu, enfim, tudo isso aí você pode até misturar, que nem o céu que eu estou falando e o rio são metáforas também, além de serem hipérboles, né? Então elas se misturam. Mas é quando a gente faz esse exagero, né? Aí eu trouxe um trecho do Djavan, que é, enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Então, aí é um exagero proposital, né? Para falar da pessoa amada. A gradação é um recurso bastante usado, eu acho, também, e fica bem legal nos poemas, quando você coloca ideias em progressão, né? Então, você coloca, que nem está aqui, chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar. Aqui, o que ele está fazendo aqui, o Gonzaguinha? Ele está colocando vários termos que aparecem aumentando de intensidade a mesma ideia, né? Então, dissimular, disfarçar, esconder, ocultar, eles passam a mesma ideia numa gradação de significado. Ai, meu Deus. Foi sem querer, gente. E isso dá um efeito muito interessante no poema, né? Porque você vai empregando não só um ritmo, mas você vai aumentando de intensidade, ou às vezes diminuindo também. A gradação, ela pode ser uma progressão para menos também, né? Mas é mais comum ela estar em progressão para mais. E a personificação, que é dar vida a seres inanimados. Também acontece bastante no poema, né? E aqui eu trouxe um trecho da Euridice Fontela: na manhã que desperta, o jardim não mais geometria. Então, ela tá, despertar é um verbo que normalmente a gente usa para seres animados, para pessoas, para animais. Mas ela coloca esse verbo sendo protagonizado pela manhã. Então, você dá esses verbos que são de pessoas ou seres vivos e tudo mais, para coisas que não poderiam naturalmente protagonizar esses movimentos. E aí eu chego na metalinguagem. Essa é bastante usada e é, acho que, uma das minhas figuras de linguagem preferidas, e talvez a de muitos poetas que eu conheço. E quando eu falei, por exemplo, daquele poema do Manuel de Barros, que ele era também metalinguístico, por quê? Porque a metalinguagem, ela é a linguagem que fala sobre a própria linguagem, é o poema que fala sobre o próprio poema, né? Então, eu trouxe aí um exemplo que é um poema da Ana Martins Marques, que ele vai falar sobre a própria linguagem, sobre o próprio poema, e vai falar especificamente sobre a tradução, né? E que eu acho muito interessante, não só esse poema, mas os outros poemas desse mesmo livro, que é bastante metalinguístico esse livro. Tradução. Este poema, em outra língua, seria outro poema.
um relógio atrasado que marca a hora certa de algum outro lugar, uma criança que inventa uma língua só para falar com outra criança, uma casa de montanha reconstruída sobre a praia, corroída pouco a pouco pela presença do mar. O importante é que, num determinado ponto, os poemas fiquem emparelhados, como em certos problemas de física de velhos livros escolares. Então, aí ela vai falar sobre essa questão do poema e da sua tradução, né? Em como essa tradução ela é tão diferente do poema, a ponto de estar marcando a hora certa em outro lugar, de ser uma casa de montanha na praia e parecer algo deslocado, mas que em algum momento, em determinado ponto, eles vão ficar emparelhados, né? E aí ela faz uma comparação, como em certos problemas de física de velhos livros escolares. E nesse livro, cadê o livro? Deixa eu ver se eu acho. Que é achei, o livro das semelhanças. É muito interessante, eu vou até parar de compartilhar aqui. Esse livro aqui, gente, é um livro que está esse poema. E a primeira parte toda do livro, eu não sei se vocês já leram, ela vai fazer uma série de metalinguagens. Então, se você pegar o nome dos poemas, vai ser assim: Ideias para um livro, capa, nome do autor, título, dedicatória, epígrafe, primeiro poema, segundo poema. Então, isso aqui são os títulos dos poemas. Ela vai escrever um poema para cada parte do livro, né? Então, ela chega aqui, coloca as ideias para um livro, depois ela vem livro, capa. Aí ela vem capa, um biombo entre o mundo e o livro. Aí depois vem nome do autor, impresso, como parece estranho o mesmo nome com que te chamam. E aí vai. Aí, dedicatória. Ainda que não te fossem dedicadas, todas as palavras nos livros pareciam escritas para você. Aí vem epígrafe, primeiro poema. Aí no primeiro poema ela vai falar sobre o primeiro poema. Então, assim, toda essa primeira parte desse livro é uma metalinguagem, ou é uma sequência de metalinguagens, em que ela vai falar não somente sobre o próprio poema, mas é um livro falando sobre o próprio livro. É muito legal esse livro, gente. Ana Martins Marques. Vou voltar a compartilhar aqui, tá? Depois eu vou voltar a dar alguns exemplos desse livro mais para frente, quando eu estiver falando sobre livro. Aqui, eu trouxe outro exemplo do Manuel de Barros, que ele vai também trazer uma metalinguagem. Mas, nesse caso, além da metalinguagem, ele vai trazer algo novo, que é o neologismo, que é a criação de uma palavra ou expressão nova, né? Então, aqui, vamos ler o poema primeiro. No que o homem se torne coisal, corrompem-se nele os veios comuns do entendimento. Um subtexto se aloja, instala-se uma agramaticalidade quase insana, que empoema o sentido das palavras, aflora uma linguagem de defloramentos, um inauguramento de falas, coisa tão velha como andar a pé, esses vareios do dizer. Então, ele está aqui falando sobre o neologismo, mas construindo também neologismos. Essa é a beleza também desse poema, né?
porque aqui ele traz coisal, ele traz em poema o sentido, instala-se uma gramaticalidade quase insana, então ele vai construindo palavras, e aí ele fala que são esse inauguramento, esses defloramentos que ele fala da linguagem, ao mesmo tempo ele fala que é coisa tão velha como andar a pé, esses vareios do dizer, né? Por que, gente, que ele fala isso? Porque a linguagem, ela é uma coisa viva, a todo momento está se construindo, né? Palavras novas, ela é viva, né? Então, construir um neologismo pode parecer para você algo muito difícil, muito complexo, e aí a gente vai, obviamente, se remeter ao Guimarães, que construiu lá, em toda uma linguagem, um léxico, né, cheio de palavras novas e tudo mais, mas isso é parte do próprio desenvolvimento da língua, né, construir palavras, né? Por isso que ele fala que é uma coisa tão velha como andar a pé, esses vareios do dizer. E aí, além de trazer esses exemplos, eu trouxe um pouco do conteúdo que, na época da escola, a gente achava muito chato, e que a gente não enxergava como uma ferramenta nossa, né? Que é o estudo sobre formação de palavras. E por que eu trouxe isso? Porque lá na escola, quando a gente vai falar sobre formação de palavras, a gente vai fazer isso para estudar palavras que já existem, né? Então, quando vamos falar de prefixo, lá na escola, a professora vai falar para você, vai dar os exemplos que nem estão aqui: desfazer, impaciente, esses aqui são os prefixos. E aí a gente vai analisar só as palavras que já existem. Mas eu trouxe esse pequeno resumo aí sobre formação de palavras, resgatado lá da gramática da nossa época escolar, para dizer que a gente pode construir palavras novas com isso. Que esses prefixos, esses sufixos, esses pedaços de palavras que a gente pode pegar tudo isso aí e considerar que são peças nossas, que a gente pode guardar na nossa caixinha e usar quando a gente quiser, ou quando a gente precisar de uma palavra que não existe, né? No poema. Então, aqui tem você não precisa decorar, não, o nome disso aqui. Derivação. Derivação é quando uma palavra é derivada de outra, chamada de primitiva. E aí eu coloco aqui, os processos de derivação são esses que estão colocados aqui, né? Derivação prefixal, derivação sufixal. A derivação prefixal é quando você tem uma partícula que se chama prefixo na frente da palavra, né? Então, ele é prefixo, porque ele está aqui na frente. E o sufixo é quando a partícula está do lado do final, né? No caso, mente, agem. Eu botei tudo em negrito aqui, essas partículas, né? E pode ter, inclusive, 2 prefixos, como está colocado aqui, e pode ter também uma derivação que use as duas coisas, que use o prefixo e o sufixo. Então, aqui, deslealmente, você pega uma palavra original, que é leal, e coloca um prefixo e um sufixo, né? E eles são independentes, né? Então, eu posso ter a palavra desleal, ou eu posso ter a palavra lealmente também. E se eu tiver uma palavra em que esses prefixos e sufixos são acrescentados na palavra primitiva, mas que é de forma dependente, aí é uma derivação parasintética. Então, aqui, anoitecer, eu não tenho a palavra anoitecer, nem a palavra anoite. Então,
aqui, no caso, você vai precisar usar os dois, né? Por isso que ele tem um nome diferente da outra derivação. E a derivação regressiva, que é quando você corta uma parte da palavra, então o Flamengo virou Mengo, né? O português virou Portuga, dançar vira dança, e enfim. Mas não precisa decorar os nomes dessas coisas. O importante é que a gente considere isso aqui como possibilidade. Então, quando a gente estuda neologismo, normalmente também ninguém ensina a gente a fazer, né? E quando a gente estuda formação de palavras, a gente não acha que a gente pode usar isso para escrever poesia. Mas é por isso que eu trouxe tanto o conceito do neologismo, mas também associado a ele, esse pequeno conteúdo aí de formação de palavras, que é para a gente ter essas partículas aí guardadas para a gente usar quando a gente precisar. Ou quando a gente quiser, né? Mas usar para construir palavras novas para o nosso poema. Porque também é muito fácil a gente falar de neologismo e não pensar como que a gente vai construir esse neologismo, né? E aí, um último tipo de derivação é quando você muda a classe gramatical da palavra original, né? Então, o verde do parque comoveu a todos, né? Aqui, o verde era um adjetivo, mas ele nessa construção, ele vai ser substantivado, né? E isso a gente pode fazer mesmo que ninguém nunca tenha substantivado um adjetivo, você pode também fazer esse tipo de distorção no seu poema, construindo aí um tipo de neologismo, né? E também aqui, para continuar a matéria sobre formação de palavras, não é só por derivação que elas podem ser formadas, elas também podem ser formadas por composição. Então, aqui, na tela anterior, eu estava falando de todos os tipos de derivação. Derivação é quando você tem uma palavra que é uma palavra primitiva, da qual vão derivar essas outras, né? Agora, composição, a formação de palavras por composição é quando você vai juntar termos que já existem, né? Dois ou mais radicais. Então, aqui, eu vou trazer... Isso aqui tá com os exemplos lá da gramática, né? Guarda-roupa, pombo-correio. Mas quando você faz uma coisa no seu poema, por exemplo, palavra mar, e junta com um hífen, você está construindo uma composição, uma formação de palavra por composição, você está fazendo um neologismo por composição, né? E essa composição, ela pode ser por aglutinação, quando um dos radicais, ao se unirem, sofre alterações. Então, por exemplo, aqui, plano mais alto, né? Aí vira planalto. Em boa hora, vira embora. A composição também pode ser por justaposição, quando os radicais não sofrem alterações. Então, passatempo, cachorro-quente, girassol. E a composição pode ser por hibridismo, que aí já é mais difícil você identificar, porque são palavras de origens de idiomas diferentes, né? E onomatopeias, que é quando quando são transformadas em palavras a transcrição de sons, né? Que é o tic-tac, aí ele vira um substantivo, o tic-tac, né? O zum-zum, então ele vira uma palavra dicionarizada, tal. Então, assim, quando ele parte de uma onomatopeia, né? Então, assim, eu trouxe esse conteúdo para vocês guardarem aí e enxergarem ele como possibilidade. Isso aqui não é só uma matéria para a gente analisar como se formaram as palavras que já existem.
é uma possibilidade para a gente formar novas palavras no nosso poema, para a gente construir neologismos. Então, a gente tem que ter ali na nossa caixa de ferramentas, saber que a gente pode fazer isso, juntar dois termos e fazer uma nova palavra por composição, ter na nossa caixa de ferramentas o des, o in, o a, o esser, porque isso aqui a gente pode usar nas palavras para distorcê-las e construir novas palavras poéticas. É isso que a gente tem que saber. Então, eu vou voltar naquele poema do Manuel e mostrar aqui para vocês que quando ele coloca o coisal, o que ele fez aqui? Ele partiu da palavra coisa e colocou um sufixo, ao. Ele partiu da palavra gramática, que pode, inclusive, incluir a gramaticalidade, que é com alidade, que é um sufixo, e colocou um a na frente, que é de negativa. Ele pegou a palavra poema, colocou um prefixo, transformou ela num verbo, inclusive, mudando aí o seu... não só a sua estrutura com o prefixo, mas também a sua função gramatical. Então, aqui, esse vareio que ele faz, ele usa exatamente essas ferramentas que tradicionalmente foram as ferramentas usadas na construção de palavras que já existem, né? Aqui, a Eurídice faz a mesma coisa, só que aqui já é o exemplo da composição, que é aquilo que eu estava falando, da junção de dois termos. Ela pegou a palavra flor e a palavra instante, e ela fez uma nova palavra que é formada por composição, né? Então, só para vocês concretizarem aí um pouco do que significa isso, mas enxergarem como ferramentas, né? Para construir neologismos. E aqui eu trouxe algumas coisas a mais, que também são técnicas de escrita poética e que eu precisava colocar em algum lugar, então eu botei aí no final da parte das figuras de linguagem, né? Que é para a gente refletir um pouco sobre o que a gente também pode fazer no poema, além dessas coisas que eu falei das figuras de linguagem, né? Então, por exemplo, as expressões coloquiais, as expressões regionais, também podem ser usadas no poema. A ausência de maiúscula no início das frases também está sendo bastante usada nos poemas na contemporaneidade, então a gente tem que ver isso como possibilidade também. As ausências de pontuações. Então, por exemplo, quando que a gente vai usar isso? A gente vai usar isso sempre? Isso vale para o seu poema? O seu poema, ele tem uma característica que pede essa ruptura, que é uma ruptura que tem um significado, né? Que é você também se insubordinar contra a própria norma culta, né? Então, é uma ruptura, você precisa dessa ruptura? São perguntas, você que vai dizer se você pode, deve fazer isso no seu poema ou em todos os seus poemas, entendeu? Então, acho que isso também cabe cada um pensar sobre o seu próprio estilo, entendeu? Não é para dizer tem que fazer ou não tem que fazer, é para cada um pensar. Porque, por exemplo, eu gosto de romper com as maiúsculas, por quê? E eu demorei para fazer isso, eu fui criada por uma mãe professora de português, minha gente, então era difícil para mim isso. E aí eu pensei, primeiro, que a ruptura com as maiúsculas é uma ruptura necessária para um poema, para um tipo de poema mais subversivo como o meu, né? Então, eu para ser subversiva no conteúdo, eu concluí que eu precisava ser subversiva na forma. Mas, além disso, que outra possibilidade a ruptura com as maiúsculas me dá? A possibilidade que ela me dá é isso aqui, é o uso proposital de maiúsculas e pontuações onde a norma culta não colocaria. Então, por exemplo, quando eu tenho um poema, por exemplo, vai sair no meu novo livro, aliás, tem 2 poemas. Um
ele coloca só a palavra não em letra maiúscula, porque isso é o que eu quero dar peso. As outras estão todas em minúsculas. Aí um outro poema, eu coloco a palavra peso em letra com a inicial maiúscula, e as outras estão em minúsculas. Então, quando eu coloco todas em minúsculas, quando eu jogo uma maiúscula, ela cai feito uma bomba no meio do poema, entendeu? Então, isso tem um efeito diferente. Então, são coisas que a gente tem que pensar sobre a nossa própria forma, né? Se a gente vai manter ou não, mas também enxergar isso como uma possibilidade. E que você também não precisa fazer em todos os seus poemas. Você até pode fazer para criar um estilo que se aplique a tudo, né? Então, eu, por exemplo, eu estou fazendo isso em todos os meus poemas, mas você também não precisa, você pode fazer isso em um poema que você achar necessário, né? Só que qual que é a questão? Nada disso, gente, pode parecer esquecimento ou desleixo, ou desconhecimento da norma, né? Então, é preciso você conhecer para fazer aí as suas rupturas intencionais e com objetivos determinados. Então, como eu falei, eu propositalmente tirei todas as maiúsculas e propositalmente coloquei maiúscula em uma palavra específica que estava lá no meio do meu poema. Isso é intencionalidade. Não pode ser que, por exemplo, eu pego uma primeira estrofe e não ponho pontuação nenhuma, e na segunda estrofe eu ponho um ponto final e uma vírgula, porque aí, sem nenhuma lógica, porque aí quem lê vai falar assim, bom, essa pessoa não sabe pontuar. Não é essa a impressão que tem que dar, as pessoas têm que entender a lógica daquilo, pelo menos, se não racionalmente, mas tem que ser entendido aquilo até que mesmo inconscientemente, como algo intencional, né? Então, é importante que essas rupturas técnicas também sejam pensadas quais são suas razões, né? Se você for fazer. E, por último, eu trouxe aqui um outro conteúdo também que eu acho necessário, que tem a ver com técnica, mas que não é necessariamente visto como uma técnica de escrita poética, que é a declamação dos poemas, né? Então, logo no início da primeira aula, eu falei para vocês que o poema, quando eu fui falar de sonoridade, eu falei que o poema já nasceu para ser falado. Ele é mais bonito e mais compreendido quando falado, né? Então, isso é até um incentivo para que, além de colocar o poema escrito na sua rede social, ou no seu livro, ou onde quer que você vá publicar, você também se esforce por divulgá-lo de maneira falada, né, sonora. E aí, como que você vai fazer isso? Eu vejo muitos poetas que têm poemas muito bons, mas que às vezes não têm o conhecimento, ou não capricham, ou não tentam fazer uma declamação que, de fato, seja expressão completa daquilo que aquele poema quer trazer, né? Então, às vezes, o poema é muito potente, mas a leitura que é feita desse poema não tem essa potência, não tem essa sensação, essa intensidade. Então, eu achei necessário, na primeira turma não tinha essa parte, mas eu achei necessário incluir isso em algum lugar na minha oficina, porque eu acho que as pessoas que escrevem precisam... eu acho importante ter um mínimo de noção de declamação. Ou, se você não conseguir de jeito nenhum, também conseguir alguém que faça uma declamação por você, né? Não ser uma interpretação e tal. Então, quais são as dicas que eu trouxe sobre a declamação de poemas? Primeiro, você partir das imagens que o poema constrói e das emoções que ele transmite para construir a sua interpretação. Então, você vai trazer na voz e na face, no seu olhar, a ideia central do poema e as nuances de suas partes. Então, por que eu falei nuances de suas partes? Porque vai ter poema, que nem aquele belo poema da Ceci, que ele começa com uma sensação mais leve, com um ritmo mais lento. Lembra que eu falei
falei logo no começo. Então, nessa parte, você pode fazer uma leitura mais pausada e também ter uma expressão no olhar que traga um sorriso mais leve, que traga um sussurro, que traga uma leveza que o poema pede. E, em outro momento, no mesmo poema, ele vai ter uma outra nuance, que ele vai dar uma acelerada, uma intensidade, uma força que você pode trazer na sua voz e no seu olhar, né? Então, às vezes, não é só você mudar isso de um poema para o outro, mas também dentro da declamação de um mesmo poema, né? Então, eu recomendo muito você observar o conteúdo desse poema e a emoção que esse poema transmite para você também construir a sua interpretação dele, né? Então, se você está lendo um poema que fala de raiva, você coloca a raiva nesse poema, no tom da sua voz, na potência do seu timbre. Mas se é um poema que fala de algo mais suave, que fala de alguma coisa mais leve, que fala de uma sensação, de um sentimento, de uma suavidade, você já vai usar uma outra tonalidade de voz, você já vai dar uma leveza nisso, na sua expressão e na sua voz. É isso. Então, a primeira coisa é partir do conteúdo, né? E, além disso, você também construi uma dinâmica, né? Então, quando eu fiz essa apresentação agora, por exemplo, da tonalidade, também você pode construir altos e baixos na declamação. Teve uma parte que eu falei mais baixo, mais sussurrante, e tem uma hora que você aumenta a voz, né? Aumenta a velocidade, aumenta o grave, ou às vezes você vai aumentar o agudo. Então, depende um pouco também, não é além dos sorrisos, das expressões, da interpretação, isso tem a ver com a dinâmica que você vai construir também de altos e baixos na declamação. E aí, também, você observar os fonemas utilizados. Lembra daquela aula sobre sonoridade? Se o poema valoriza os S's, você vai se esforçar para dizer cada S com muito capricho, com muita sonoridade. Você vai caprichar naquele fonema, entendeu? Da sonoridade escolhida. Você vai observar qual é a sonoridade que aquele poema tem, para você valorizar essa sonoridade, né? Falar ela bem falada, com uma dicção bem feita. E também, aquela coisa que eu falei da respiração, de quando você vai fazer a pausa, tem a ver também com a dinâmica dos versos. Então, aquilo que eu falei do poema da Ceci também é a dica que está colocada aqui também, mais separada, mais individualizada, que é você observar a pausa, observar as respirações, os espaços do poema, e você incluir essas pausas. Às vezes a pausa, ela é até para construir um mistério, uma tensão, um suspense. E é necessária. Então, construir pausas na sua declamação faz todo sentido também, né? E uma dica muito importante é que, se você estiver ao vivo lendo seu poema e você errar, não volte atrás. Ninguém está com a cola na frente, ninguém está acompanhando o script, ninguém está com o seu teleprompter. Então, você não se corrija, siga o fio da emoção dos versos. Se você tiver um errinho de uma palavra, siga em frente, porque às vezes é mais importante você manter a tensão, manter a raiva, manter o sentimento, manter a emoção, manter o amor, manter a suavidade, as coisas que estão colocadas ali na sua voz, do que às vezes você parar, voltar atrás e corrigir. Então, se você errar, não volta. Essa é uma dica que eu dou. E se você se esquecer ou se perder na leitura também, você tem, às vezes você está lendo, né? Eu mesma não consigo decorar. Aí você está lendo, às vezes mistura uma linha na outra e você se perde. Nesse caso, eu acho que a principal dica é você tentar dar uma segurada no verso. Então, às vezes, você até repetir uma palavra,
uma palavra, e aí você segue depois, entendeu? Porque você pode repetir e saborear aquela última palavra enquanto você encontra o seu fio da meada que foi perdido, entendeu? E por último, se você é como eu e não consegue decorar a sua poesia, é bom você ter aí esse aplicativo que eu instalei no meu celular, que é o BigVoo, que ele é tipo um teleprompter. Isso não vale para o ao vivo, obviamente, vale só para reels, vídeos, coisas que você vai gravar. E que é legal, se você quiser gravar um vídeo, que você fale olhando para a câmera, né? Mas no caso de uma live, não tem muito como garantir isso, né? Aí na live, quem não decora, paciência. E esse caso é o meu caso também. Mas quem consegue decorar, é até bom decorar, porque você falar olhando para a câmera, ou olhando para os seus espectadores, no caso do presencial, é muito valioso, né? Você tem uma interação maior com a plateia. Mas, E o que esse aplicativo faz, Yara? Você vai colocar o texto, e aí na hora que você começar a gravar, ele vai passando o texto perto de onde está a câmera do celular, né? Então, você consegue ter a mesma coisa que um teleprompter na televisão. Quando lá no telejornal, quando o âncora está fazendo a leitura das notícias, ele tem um teleprompter, né? Que é uma cola lá, o texto passando na frente dele, perto da câmera. O BigVoo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai passar o texto na sua frente, num lugar que é próximo da câmera, para dar esse efeito de que você está lendo, de que você não está lendo, de que você está falando olhando para a câmera, né? Eu uso E é esse no próprio recurso. celular? Desculpa. É aplicativo. Pelo Play Store você baixa. Isso, é um aplicativo para celular. E aí você vai fazer a gravação do vídeo dentro do próprio BigVoo. E aí você também pode, nele, ajustar a velocidade que o texto vai passar. Porque às vezes você quer que ele passe mais lento, às vezes você quer que ele passe mais rápido, né? Então, até assim, quando você... Eu vou tirar aqui que eu já terminei a apresentação, então eu posso falar olhando para vocês. Então, ele vai passar na velocidade que você determinar. O BigVoo, Ceci, ele é um aplicativo pago, mas ele tem uma versão gratuita. Então, eu instalei a versão gratuita e faz isso normalmente. Eu acho que a versão paga, ele tira a marca d'água do cantinho. Só que quando eu gravo no BigVoo para Reels, por exemplo, é só você, na hora que for colocar o Reels, você dá uma aumentadinha, que aí esconde a marca d'água. Na hora que você aumenta um pouco, dá um close maior. É uma boa ideia mesmo. Mas é isso. Se quiser deixar a marca d'água também pode deixar, mas às vezes eu faço isso, eu dou uma aumentadinha que aí ele esconde. Eu nem vi os comentários. Yara. Gente, coisa tão velha como andar a pé é eufemismo para tão antigo como cagar sentado. Exatamente, Marcelo. Diga, quem falou aí agora? Eu. Sobre essa questão da declamação, né, da poesia, a internet, ela acabou que deu uma sobrevida mesmo para a poesia, né? E a poesia falada, declamada, feita de vídeo de alguma forma, ela tem uma proximidade muito maior, né, com o pessoal do Instagram, principalmente, que é um pessoal que não tem tanta paciência para ficar lendo, para ficar interpretando por eles mesmos, né? Eles querem tudo muito mastigadinho, então eles acham mais interessante. Acaba que tem mais visibilidade o poema de forma falada, o poema trabalhado nessa forma. Isso foi muito bom para a poesia, porque está sendo um jeito novo da poesia chegar até o leitor, principalmente da gente, né? Que assim, ainda não tem nada publicado. A gente está ali aventurando, né, e se aproveitando disso tudo, desse momento. E eu acho que é um momento que a gente deve aproveitar
porque está sendo bom para nós. Esse momento da internet, essa proximidade com o Brasil inteiro, com todo mundo, né? Verdade. Através dessas artes que se a gente conseguir dominar, né? Quanto mais a gente dominar, melhor é para a gente. Não, Eu e eu achei vou muito falar, bacana eu ter vou isso no falar, curso também, entendeu? É muito importante mesmo. eu vou falar bastante sobre essa coisa do uso da internet, acho que no encontro número 5, que eu vou falar de marketing, eu vou falar um pouco sobre essa questão do uso da internet. Mas, por exemplo, eu já adianto que essa questão do vídeo, quando você coloca um Reels, o alcance é muito maior do que quando você coloca um post estático, né? Então, a nossa poesia tem como alcançar mais também quando você usa essa ferramenta de vídeo, que é a poesia falada, né? A Flávia colocou aqui um outro aplicativo no chat que eu não conhecia, eu já anotei aqui, vou testar ele também, que ela disse que é gratuito. Obrigada, Flávia. Esse, eu estou utilizando ele agora, ele é legal porque, assim, ele te dá a possibilidade de gravar tanto na horizontal quanto na vertical, que antes eu usava um mini teleprompter, só que você não consegue virar, né? Você só grava só na horizontal. E esse selfie, ele é bem bacana, assim, ele pega a tela toda, então você consegue, se precisar olhar para o lado, mas olhando para a tela, ele é bem amplo, assim, eu achei bem legal. E é gratuito. Obrigada. O Big Vu também grava na vertical, mas aí, pelo menos esse daí, é uma outra opção, quem se adaptar melhor a um ou ao outro, tem aí essa liberdade, além dele ser gratuito, né? Fala, Lua. Você pretende fazer algum exercício de declamação, alguma coisa? Não estava no script fazer um exercício específico sobre declamação. Estava no exercício do encontro número 5, fazer um Reels. Então, eu já estou dando um spoiler, que lá na semana do marketing, quando a gente for falar de marketing, o exercício que eu vou dar vai ser fazer um Reels. Mas a gente pode também, para os exercícios dessa semana, tentar fazer um vídeo, quando vocês forem fazer a postagem no grupo, fazer também o formato áudio ou vídeo, né? O vídeo seria melhor, porque na declamação não é só a questão da voz, é também a expressão facial. E aí a gente pode exercitar essas dicas que eu falei, eu acho que é uma boa ideia, né? Eu acho legal, eu apoio. Valeu, Lua, boa ideia. E aí, quem quiser também fazer o vídeo dos poemas que foram feitos na semana anterior também é interessante, até porque a semana anterior a gente fez exercício sobre sonoridade, que é muito legal trabalhar na poesia falada, né? Então, quem quiser fazer o vídeo, especialmente do exercício de sonoridade, eu acho que é legal. Fala, Marcelo. A prosa tá boa, mas eu vou ter que ir. Viu? Poxa. Chegou meu horário. Tem que levar minhas crianças ali na casa da mãe. Não, mas agora vai ficar só a parte de Fiquemos... dúvidas e comentários. Aí depois qualquer coisa você pega na Então gravação. tá. Boa noite a você. Mais uma vez foi massa a aula. E a Obrigada. todos aí, todas. Tiagão, um abraço. As meninas aí. Até segunda. Olha, feriado, viu? Não arrocha muito aí nesses exercícios, Tá esse bom. feriadão não, senão vai Vou ter passar só 2 essa semana. Então. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Você vai falar Tchau, de novo? Marcelo. Marcelo tira tudo de letra, Marcelo. Opa, Flávia, É. Não, tá todo mundo aqui Todo jogando mundo é duro aí. Tá muito expert aqui. legal. Esse É verdade. grupo tá arrasando. Eu fiquei impressionado com a qualidade do que apareceu aí. Eu não O posso Tiagão aí escondendo o jogo. nem dizer que é a melhor turma, né? Mas eu elogio. Eu ia perguntar assim, pô, é a melhor porque é a primeira ou teve alguma anterior? Não, já tive 2 turmas anteriores desta oficina. Eu já fiz outras oficinas com outro conteúdo, mas desse conteúdo, essa é a terceira. Ok. Vocês que ficam aí, boa noite. Bom restinho de aula aí. Até mais.
Lua, você vai falar novamente? Você está com a mão levantada, é da vez anterior, ou você ainda vai falar de novo? Ah, não, tinha esquecido de baixar. Nem tinha Bem, percebido, desculpa. Mas eu também já tô saindo, que eu tô caindo de sono. Tô bem cansada. tudo bem. Essa parte é Tudo só bem? para comentários e dúvidas. Quem tiver alguma coisa aí para falar, esteja à Tá bom. vontade. Então, eu deixo uma boa noite pra todo mundo. Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Boa noite. Gente, alguém tem algum comentário, pergunta sobre essas questões que eu coloquei, as figuras de linguagem, os neologismos, a questão da declamação? Foram vários temas aí. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Você ia falar alguma coisa? Não, eu falo sobre declamação lá, a ideia do vídeo só. Ah, tá. O Thiago falou que não vai falar nada, não. Que ele deu uma cutucada aqui. Eu achei que ele ia falar alguma coisa. Bom, gente, se ninguém tiver nenhum comentário, nenhuma dúvida, vamos encerrando, mas sempre vocês também, se a dúvida surgir depois, se o comentário surgir depois, pode fazer no grupo, pode fazer no privado, sem problemas, tá? E reforçando que quem quiser também mandar os seus poemas no privado antes, ou mandar só no privado para eu olhar, também pode, beleza? Mas é legal que mesmo mandando antes para mim, eu sugiro e incentivo que mandem também no grupo para os colegas apreciarem também, beleza? Então, é isso. Eu vou colocar já hoje essa apresentação no grupo. Beleza, Flávia, vou olhar. Não sei se eu vou olhar hoje, porque eu cheguei direto do trabalho, não tomei banho, não comi, não fiz nada. Então, talvez eu olhe amanhã. Mas a apresentação com o conteúdo eu coloco hoje e também o primeiro exercício da semana eu coloco hoje, beleza? É isso, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau. Bom descanso aí Boa para vocês. noite. E até a próxima.